O Drama é um filme de 2026, dirigido por Christopher Borgli, estrelado por Zendaya, Robert Pattinson, Mahmoud Atia e Alana Haim. Um feliz casal de noivos enfrenta um desafio quando uma reviravolta inesperada atrapalha a semana do seu casamento. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme recente aí, O Drama, né, com a Zendaya e Robert Pattinson. É um filme tá sendo muito comentado ainda, eu acho. Faz um tempinho já que estreou. É sem dúvida um dos filmes mais comentados aí do ano até agora. E por um lado, essa sinopse não diz absolutamente nada, por outro lado, eu acho que é bem importante. Então, esse é um vídeo que vai ter spoilers, mas eu vou segurar e eu aviso quando eu for entrar nesse ponto. Mas vamos lá. Eu acho que o que se sabe sobre o filme, o que o trailer diz, por exemplo, é um pouco mais do que tá nessa sinopse, né? Ou pelo menos até onde a gente pode falar, né? A ideia é que tem esses dois, são 4 protagonistas ali, né? É o casal de noivos e o padrinho e a madrinha de casamento deles, que são um casal também. Esses são os protagonistas ali dessa história. E toda a ideia é que durante aí essa preparação para o casamento, na verdade no momento em que eles estão experimentando o vinho que vai ser servido na festa, eles usam a oportunidade para encher a cara e se divertir, quando eles deveriam estar apenas experimentando para escolher, né? Eles acabam tendo uma conversa em que circula ali pela roda para todos eles dizerem qual é a pior coisa que cada um deles fez na vida. E uma das respostas do casal leva aí a todo o dilema do filme, a todo o drama, né, desse filme. Então é esse, né? Esse é o assunto. É esse casal tendo que lidar com essa nova informação que deixa na dúvida se eles vão continuar sendo um casal ou não. Como é comum, frequente aí em filmes do ano, não tem tanta informação assim na internet. Na verdade, a internet fala muito sobre tipo, onde que cada cena foi filmada, datas. Filme recente tem muito isso. As datas em que surgiu o boato de que o filme estava sendo feito, confirmaram atores, confirmaram o diretor, roteirista, sei lá. Essas datas são sempre muito citadas e em que lugar cada parte do filme foi filmada. São informações que eu acho meio irrelevantes, assim, pelo menos pra gente aqui no canal, né? Eu acho que pra algumas pessoas pode ser interessante saber essas coisas, mas eu acho que pro que a gente traz aqui não é muito relevante. Então, é comum não ter tanta informação assim sobre filmes mais recentes, né? E esse é um dos casos. Como é um filme que já estreou aí há um pouquinho de tempo, a gente tem informações de bilheteria. Então, é um filme que já tá sendo aí um grande sucesso de bilheteria. Ele teve um custo relativamente baixo para uma produção de Hollywood com 2 pessoas tão famosas no elenco, de 28 milhões. Para os padrões aí de Hollywood é relativamente baixo. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele já arrecadou 126. Então, assim, já foi muito mais do que o triplo, né, de lucro aí do filme. Diria mais do que o quádruplo já, né? Já rendeu muito aí o filme, então eu acho que dá pra dizer que ele foi um sucesso de bilheteria, né, equilibrando aí com o valor de custo. E a crítica, que é a outra informação que a gente tem pra trazer, é uma coisa um pouco complicada, porque o filme recebeu críticas muito mistas. E aí, se você for olhar em números, por exemplo, ou em notas e coisas, principalmente desses lugares que agregam, a gente vai ter, por exemplo, no Rotten Tomatoes uma nota 7.1, no Metacritic a nota tá 59 de 100, outro lugar que faz em letras a nota é B. Nada é tão alto assim, mas no geral eu não encontrei ninguém criticando o filme, o jeito como o filme é feito, os atores. Na verdade, todo mundo elogia muito os atores. Esse é um ponto que mesmo quem não gostou do filme elogia bastante os atores. E o ponto que parece incomodar um grande número de pessoas, e eu acho que é o que gera essa redução de nota em todos os lugares que eu encontro que dão notas pro filme, é o assunto. E aí, quando eu digo o assunto, é o segredo que gera todo o problema. E aí, daqui pra frente, eu vou precisar entrar em spoilers, porque não tem como comentar sobre o filme sem dizer o que é que acontece. Antes disso, eu só vou adiantar pra dizer que eu gostei bastante do filme, achei muito bom. Eu, inclusive, gostei da escolha do tema. É um tema delicado e pesado, mas não é tanto da nossa realidade assim, um pouquinho, mas eu acho que em níveis muito diferentes. Mas eu acho que o jeito como ele aborda, na verdade, pra mim pareceu muito interessante. Pra dar um pouco de opinião aí antes de entrar nos spoilers, é um filme que eu acho que ele aborda questões difíceis e ele não te dá respostas. É um filme pra você decidir da sua cabeça o que você acha que você faria naquela situação, sabe? Eu gostei dessa história
estrutura e desse jeito como o filme te traz pra ser de algum jeito um personagem ali na história, porque você na sua cabeça tem que meio que tomar a sua decisão, sabe? Eu achei bem interessante, assim, eu acho que foi muito diferente. Quando acabei o filme, fiquei muito na dúvida, assim, tipo, de que nota que eu daria pra ele. Eu acabei dando uma nota máxima, mas eu ainda não tô confiante dela. Eu não sei se eu gostei dele tanto assim, mas quando eu penso nos detalhes do filme, nas coisas do filme, todos me agradam muito, então, sei lá. É difícil dizer. Mas eu achei um filme muito interessante, eu recomendo. E eu acho que é um filme que, sinceramente, eu não acho que estraga, saber. A A24, que é a produtora que fez o filme, fez muita questão de pedir para jornalistas e tudo mais, ninguém revelasse o que é o assunto de verdade do filme, né? Então, aparentemente, fizeram toda uma campanha ali, toda uma coisa para que não fosse revelado o que é, para que a gente se surpreenda junto. Sendo bem sincero, eu acho que o mais importante e o mais interessante de você só saber na hora não é, bom, pra mim pessoalmente, não é exatamente o choque da informação. É mais você não ter tempo de já chegar no filme com uma ideia pronta. Eu acho que essa, pra mim, parece a ideia mais interessante. É você ter que formular uma opinião no decorrer do filme, porque você não estava sabendo o que era até isso ser dito no filme, e aí você inevitavelmente vai ter que formar uma opinião ali no decorrer do tempo restante do filme, ou sei lá, depois que o filme acabar, né? Mas eu acho que essa é a parte mais interessante de não saber. Não é especificamente o choque ou, sei lá, alguma coisa assim, a reviravolta, sei lá. Eu acho que é mais, se você já chega sabendo, você já chega com uma opinião, e eu acho que é interessante você não ter opinião e você ter que ir formando a sua conforme o filme vai te contando coisas, sabe? Mas bom, é isso. Spoilers, daqui pra frente, spoilers. Foram avisados. O grande segredo é que a Emma, que é a personagem da Zendaya, ela diz que quando ela era adolescente, ela planejou um tiroteio na escola dela. Ela sofria muito bullying, ela conta em alguns momentos do filme, ou mostra e tal, como que ela era adolescente ali, e ela era essa adolescente meio excluída, e as outras meninas tiravam sarro dela. Então tem aí, não tem muitas cenas, a gente não tem assim muitos detalhes, mas tem aí pra gente meio que construir a personagem, né? Ela ficava muito na internet, entrando aí nos piores fóruns possíveis. E o pai dela era uma pessoa que tinha armas em casa, então ela tinha isso na casa dela como uma coisa normal. E aí, inspirado em outros, né, que acontecem até hoje, ela resolveu o que ela ia fazer. E aparentemente ela chegou a treinar, ela treinou a mira dela com uma arma, um monte de coisa, e chegou a ir pra escola preparada pra fazer isso. A gente vai descobrindo os detalhes aos poucos ao longo do filme, né? Mas aí, pra gente poder conversar aqui, eu tô botando todos juntos. Mas no filme a gente vai descobrindo isso mais ou menos aos poucos. Na conversa inicial, ela só conta que ela planejou a coisa, que ela não fez, mas que ela planejou. E a personagem da Alana Haim, que é a madrinha, ela fica completamente revoltada porque ela diz que ela tem uma prima que ficou numa cadeira de rodas por conta de um tiroteio desses, e então pra ela essa ideia é completamente absurda que ela seja essa pessoa que tenha cogitado fazer isso, sabe? Mas bom, e aí a coisa, e essa parte os amigos não sabem, só o Charlie, que é o personagem do Robert Pattinson, que fica sabendo, que ela só não levou adiante porque no dia em que ela tava preparada pra fazer isso, aconteceu um outro tiroteio numa outra escola perto, se eu não me engano, e todo o foco da escola se voltou pra isso, sabe? Então não é exatamente que ela chegou lá e pensou que talvez isso fosse errado. Ela estava preparada pra fazer, mas porque aconteceu outro tiroteio numa outra escola, ela desistiu e aí meio que perdeu o timing, sabe? E aí no que isso aconteceu e ela acabou não fazendo nada, ela acabou indo parar num grupo do colégio que estava formando, meio que reunindo um grupo para ser contra armas, e ela acabou se juntando a esse grupo de ativistas, estudantes ativistas contra armas de fogo. Então isso acaba também sendo uma parte muito importante da evolução dela para chegar na personagem que ela é hoje, né? É que ela foi ativista contra as armas. Ela conta de um jeito que é muito tipo, ela foi parar ali. E aí quando ela viu, ela tava ali fazendo isso. Ela mesma conta de um jeito que é como se ela não tivesse entrado nesse grupo porque ela realmente era contra. Afinal de contas, ela tava preparada pra fazer igual. Mas ela acabou indo parar ali. E o mais interessante
é que quando ela entra nesse grupo, ela faz amigos, que é exatamente o que ela não tinha e é exatamente o que, de algum jeito, motivou ela a querer fazer o que ela queria fazer. Essa é a história dela e o filme é muito sobre como o Charlie, né, o Robert Pattinson, ele não consegue parar de pensar nisso, ele fica o tempo todo pensando, será que eu não conheço ela de verdade? Será que ela é diferente do que eu pensava? Será que ela, na verdade, vai querer ter uma arma dentro de casa e eu não quero? Será que ele começa a pensar em vezes que ela se irritou? E assim, irritações normais, sabe? Irritações perfeitamente normais do dia a dia. Mas ele começa a imaginar, e se ela, de repente, numa dessa, quiser dar um tiro em alguém, sabe? Ele começa a ficar maluco com as ideias disso na cabeça dele. Ele começa a tentar entender a paixão por armas que ela não necessariamente ainda tem, sabe? E não necessariamente teve em momento algum, afinal de contas, eu acho que na história dela adolescente, a arma era um meio pra conseguir um objetivo, sabe? O filme não retrata ela como uma pessoa apaixonada por armas, sabe? Mas ele começa a imaginar diversas coisas para além do que ela contou, sabe? E, de novo, esse é o drama, né? O grande drama é esse. Ele começa a fazer um monte de merda. E a gente tem que ir, entre aspas, né? Mas espera-se do espectador que a gente tome uma decisão se ela tudo bem ou não tudo bem. Porque ela não fez. Ela planejou. Ela estava preparada para fazer. Mas ela não fez. O quanto a gente pode julgar ela por uma coisa que ela não fez, sabe? Que ela pensou, mas ela não fez. É meio que esse o grande assunto do filme, né? E, obviamente, eu contando é de um jeito, o filme contando é de outro jeito. Mas, né, não dá também pra eu aqui contar exatamente do jeito que é contado no filme. Como eu falei, e eu espero que quem chegou até aqui esteja preparado pra saber dessas coisas, porque eu acho que a graça é você realmente ver o filme tendo que tomar essas decisões na hora. E eu vi sem saber mesmo o que era. E não tava esperando por isso. Tive que tomar essas decisões na hora. E aí o motivo pelo qual eu falei que quando eu tava falando sobre as críticas eu precisava agora entrar nos spoilers, é porque, pelo que eu encontro, boa parte, se não todas as críticas negativas que o filme recebeu são pelo assunto. A verdade é que muita gente ficou ofendida ou achou de mau gosto o filme abordar esse assunto dessa maneira. Associações aí de pais de vítimas de tiroteios desse tipo criticaram o filme por causa do jeito como o filme retrata isso. E assim, é uma coisa que meio que não faz parte da nossa realidade aqui no Brasil, não que nunca tenha acontecido, mas é muito diferente do que é lá, e lá acontece o tempo todo, né? Mas eu sinto que o filme justamente critica a banalidade com a qual isso acontece e o quanto que as pessoas tratam isso como horrível só até certo ponto. Mas daqui a pouco vai acontecer de novo, e daqui a pouco vai acontecer de novo, e continua acontecendo, e sabe, o que estão fazendo pra impedir isso? E eu acho que esse é o jeito que o filme aborda. Tem um determinado momento em que o personagem o Charlie, né, o personagem do Robert Pattinson, tá discutindo com o casal ali de amigos, e principalmente com a madrinha, e ele fica falando sobre como isso é um problema cultural americano. Não é um problema dela, da Emma, né, da personagem da Zendaya específico. Não é ela teve essa ideia de fazer isso. Acontece isso no país inteiro, e é uma coisa que, no pior sentido possível, parece que já faz parte da cultura do país, sabe? E ele tá falando isso ali. E a madrinha responde falando, então você quer dizer que isso é um problema dos Estados Unidos? E ele meio que não responde, ele reforça essa ideia de que ele acha que é cultural, mas a gente assistindo o filme, pelo menos eu assistindo o filme, penso, sim, é exatamente isso. E eu acho que, na verdade, o filme trata com muita crítica essa ideia. Então, de novo, não sendo uma pessoa que tem uma relação próxima com tiroteios em escola, eu acho que, na verdade, o filme leva o assunto para um nível que precisa ser levado, sabe? Eu acho que ele trata a coisa com muito respeito e profundidade até certo ponto, porque ao mesmo tempo que o filme foca no o quanto ela é problemática, ou sei lá, será que porque ela planejou fazer isso naquele momento ela é uma psicopata? É meio essa a ideia. Será que porque ela planejou fazer isso, mesmo que não tenha feito, ela é uma psicopata que tá só esperando uma deixa pra acontecer alguma coisa? Ou será que ela planejou fazer isso porque a sociedade americana tá tão
estragada, que essa não é uma ideia absurda para um adolescente ter. Não é tão difícil assim um adolescente chegar nesse raciocínio, sabe? Eu acho que o filme levanta essa questão. Então, assim, eu achei o filme maravilhoso. Eu acho que o assunto que ele aborda muito bem. E eu acho que ele levar esse assunto para um relacionamento de casal é o que traz o assunto para a realidade e transforma o filme em algo mais interessante de se assistir para pessoas que de repente não queriam pensar no assunto, mas agora vão pensar, né? Porque eu acho que é muito diferente de tipo, poxa, eu tenho interesse em ver algo sobre isso que acontece. Vou procurar um documentário, vou procurar um filme focado nisso, para de repente ver, sei lá, entender melhor sobre por que, como que isso acontece. Esse filme vai pegar, esse drama, né? Vai pegar o público que não tava pensando nisso. Ele vai pegar o público que, Zendaya e Robert Pattinson, adoro eles, vou assistir filme de casal. E aí você senta no filme e o filme de repente te faz pensar num assunto que você não tava preparado pra pensar nele. Mas, sinceramente, de repente você deveria, sabe? Então, eu pessoalmente acho que o que o filme faz é brilhante em trazer esse assunto tão pesado da sociedade pra um relacionamentozinho de casal. Porque o relacionamentozinho de casal é o que leva pessoas pro cinema. Não é a única coisa, mas nesse sentido, o tiroteio não ia levar pessoas pro cinema. Então eu na verdade acho que ele faz um negócio brilhante de fazer pessoas que não iriam pensar nesse assunto agora vão, sabe? Então assim, eu não entendo as reclamações, de novo, não é uma coisa exatamente cultural pra gente, muito diferente. A gente tem aí alguns incidentes que andaram acontecendo no Brasil, mas assim, é num nível, numa proporção absurdamente diferente de como é lá. Não dá pra comparar. Então, eu admito que eu estou vendo tudo isso muito de fora, né? Mas, sinceramente, pra mim, parece que o que o filme faz é brilhante, assim. Brilhante. Eu achei maravilhoso. Acho um filmaço. E não tenho nada de ruim pra dizer sobre ele. Apenas coisas boas. Eu acho que é um filme muito bom de verdade. Mas bom, é isso. Você já viu o filme? Deixa aí nos comentários. Se você não viu, mas pensou, dane-se, quero saber, vou ver o vídeo com spoilers mesmo. Deixa aí nos comentários se de algum jeito você achou interessante, mas ainda assim prefere não ver, ou se, sei lá, você achou interessante e agora tá querendo ver. Eu acho que eu fico curioso pra saber. Em especial se alguém já viu o que achou do filme, mas também essas outras opiniões aí pra gente que de repente não tava interessado em ver, mas viu o vídeo mesmo assim e sei lá, o que vocês acham. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!